Bom dia! Mais um dia que o Senhor fez, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje é o presente que nós temos. Por isso, o convite que eu te faço nesse dia, não viva presa ao passado, ou preso ao passado, e não viva ansioso com o futuro. Tenha planos extraordinários para o seu futuro, mas não vive demasiadamente preso no passado ou ansioso pelo futuro. Vivamos o hoje, o aqui e o agora, porque é isso que nós temos, o presente do dia de hoje. Jesus, ele disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, de beber, de vestir. Olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo. Eu cuido de todos eles e não vou cuidar de vocês? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. O Mestre Jesus nos ensinou assim. Basta hoje resolver as questões de hoje. Eu aprendi a acordar todos os dias e pensar só por hoje. E a minha vida tem sido muito leve. Porque eu só faço por hoje. Eu não sei se amanhã eu estarei viva. Então eu vou desfrutar de tudo aquilo que o Criador tem para mim, só por hoje. Vamos aprender a sabedoria do Criador, aprender sobre os princípios que regem a vida humana, para termos uma vida abundante, para termos uma vida de paz, de alegria e de justiça. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos e te damos graças, porque o Senhor é bom. Assim como esses pássaros voam nos céus e se alegram só por existir, só por estarem vivos. Que a nossa alegria no Senhor possa ser assim. Que a nossa alegria não dependa das circunstâncias, mas que a nossa alegria seja por estarmos vivos, por estarmos com saúde e por termos o Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que cuida de nós e como aquele que nos ama. Ó Deus, venha nessa manhã nos constrangir com o seu amor, porque o Senhor nos ama de tal forma que o Senhor deu aquilo que o Senhor tinha de melhor, ou melhor, aquilo que o Senhor tem de melhor, que é o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar e no lugar de todos aqueles que me ouvem. Mas o Senhor venceu a morte e ressuscitou para que hoje eu e todos os que me ouvem tivessem vida e vida em abundância. Não permita que abramos mão dessa vida abundante que o Senhor tem para nós. Porque quando nós abrimos mão dessa vida abundante, essa vida de paz, de alegria, de prosperidade, de reino que o Senhor tem para nós, é como se nós dissermos que todo o sacrifício do Senhor não valeu a pena. É como se nós disséssemos que nós não acreditamos no seu sacrifício. É não sermos gratos por tudo que o Senhor fez por nós. Porque quando somos gratos pela vida abundante do Senhor, nós nos arrependemos das nossas negligências, da nossa preguiça e nos achegamos para o Senhor e nos alegramos com o Senhor e vivemos nesta viagem que é a vida ao estilo 7 estrelas. Obrigado, Deus, porque a vida é uma viagem. E se estivermos juntos com o Senhor, é ao estilo 7 estrelas. Eu nem sei se existe estilo 7 estrelas. Mas para mim existe. Porque é o nosso estilo. Um estilo de qualidade, um estilo de desfrute, um estilo de abundância. Porque em 6 dias o Senhor fez tudo e no 7º o Senhor descansou.
E é nesse 7º dia que caminhamos com o Senhor, quando nos achegamos ao Senhor, quando aceitamos a vida abundante que o Senhor tem para nós. Assim como o Senhor tem me despertado e tem me atraído a Ti, e me feito entender esta viagem ao estilo 7 estrelas, que é andar de mãos dadas com o Senhor, andar tendo o Senhor como o meu pastor. Atrai o coração daqueles que me ouvem, que hão de me ouvir depois. Que eles buscam esta experiência de terem uma vida abundante, uma vida direcionada pela Tua palavra, direcionada pelo temor do Senhor. E que eles venham experimentar dessa vida abundante que o Senhor tem para nós, porque ela é real. E o Senhor não faz acepção de filhos e de pessoas, mas depende de nós, despertar em nós, acessar em nós essa identidade de filhos, de imagem e semelhança do Senhor, para cumprirmos o nosso propósito aqui nesse mundo, que é reinar. Reinar primeiro nas minhas emoções, na minha vida, no meu mundo. Depois reinar no meu lar, na minha casa, com a minha família. E depois transbordar na vida do próximo. Quão maravilhoso é entender essa verdade. E quão maravilhoso é viver essa verdade. Eu te louvo porque o Senhor tem me levantado para apregoar essa verdade. Seria egoísta da minha parte não compartilhar essa vida com outras pessoas. Porque o seu reino é semelhante a um campo que nós encontramos com grande valor, com uma pedra preciosa com grande valor. Nós vamos lá, vendemos tudo que temos e vimos e adquirimos esse campo com essa pedra de grande valor. E esse campo que nós adquirimos é o reino dos céus. E essa pedra de grande valor é Jesus Cristo. E que nós não podemos ter essa pedra só para nós, mas nós podemos compartilhar com todos aqueles que quiserem. Porque o Senhor nos faz um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor ainda nos faz outro convite. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tu és bem-vindo no meu lar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo na minha casa, tu és bem-vindo na minha vida. E que o Senhor ache espaço na vida, na casa e no coração de cada um que me ouvir depois. É o que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua sabedoria. Obrigado por me despertar todas as manhãs para aprender. Provérbios 27 diz assim: Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho, e não a tua boca o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem prepara perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho? Qual é o homem que anda vagueando longe do seu lugar? O óleo e o perfume alegram o coração. Assim a doença do amigo com o conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de seu pai. Nem entres na casa de seu irmão no dia da sua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe.
Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe a sua roupa e penhora-o pelo estranho. O que bendiz o seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo do dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau entre grãos de cevada pilada, não se iria dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das suas ovelhas. Põe o seu coração sobre o gado. Porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para ti vestires, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o seu sustento, para o sustento da sua casa e para o sustento das suas criadas. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Não podemos andar ansiosos pelo dia de amanhã, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho certeza se amanhã eu estarei viva. Eu preciso sim ter esperança, ter confiança, ter planos extraordinários para o meu futuro, para que eu tenha motivos para levantar todas as manhãs. Mas quando eu me levanto todas as manhãs, eu preciso cumprir o que está proposto no meu coração por hoje, só por hoje. Assim a vida fica mais fácil, a vida fica mais leve. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Esse provérbio de Salomão, ele é muito forte, porque às vezes as pessoas, elas falam assim, eu amo, mas não prova o seu amor, não demonstra o seu amor. O amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma decisão, e se prova esse amor com ação, com atitude. Eu só demonstro amor ao meu próximo quando eu ajo em direção a ele, em favor dele. E às vezes nós confundimos amor com sentimento. Ah, eu amo fulano porque eu estou sentindo isso no meu coração. E geralmente dizemos que amamos quando a pessoa faz aquilo que nós queremos que ela faça. É condicionado por uma ação dela, a meu favor. Mas aqui Salomão está dizendo que melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. O que é a repreensão aberta? É eu chegar para uma pessoa e falar para ela aquilo que eu sinto. Talvez ela está fazendo algo que eu não gosto e eu chego para ela e falo, olha, eu não gostei disso que você fez, você pode melhorar nisso, você pode fazer aquilo. Isso é uma repreensão aberta. E quando eu repreendo abertamente, eu estou provando o meu amor. Mas quando eu amo, digo que amo e esse amor fica encoberto, eu não manifesto esse amor nem com palavras, nem com ações, nem com atitudes, ele não existe. É só algo da minha imaginação. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Precisamos saber conviver com as pessoas.
Precisamos aprender a servir um ao outro. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Olha só. Quando nós servimos ao Senhor, nós precisamos estar alegres o tempo todo. Por que nós devemos estar alegres o tempo todo? Primeiro, porque o reino de Deus é alegria dentro de nós. Segundo, porque a força do Senhor é a nossa alegria. A Bíblia diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o Senhor se alegra quando somos fortes. E para que, quando alguém vier maldizer o nome do Senhor, nós temos motivos para dizer, olha, como assim você fala mal de um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, que só nos faz bem? E quando nós procedemos assim, nós despertamos na outra pessoa o desejo de se aproximar desse Criador. Mas se você só vive lamentando, murmurando, como que você vai atrair outro ao Criador? Se a murmuração e a ingratidão é algo que Deus detesta. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Então, quando nós somos sábios, nós alegramos o coração de Deus. E como que eu sou sábia? Colocando em prática aquilo que eu aprendo, sendo produtiva. Quando eu sou produtiva, a bênção do Senhor, ela vem sobre mim. E eu tenho com que testemunhar ao Senhor. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos seus louvores. Nós somos provados quando somos louvados. É quando somos louvados que provamos quem realmente somos. Se nós nos engrandecemos ou se nós transferimos a glória para aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Procura conhecer o estado das suas ovelhas e põe o seu coração sobre o gado. Por quê? Precisamos estar atentos aos nossos bens, às nossas posses. Porque se não soubermos administrar bem as nossas finanças, as nossas posses, elas vão acabar. Porque o 23 fala, para conhecer o estado das ovelhas e pôr o coração sobre o gado. O que é pôr o coração sobre o gado? Se empenhar em aprender, em trabalhar, em fazer prosperar o seu caminho. Porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Aqui está falando de poupar. Você precisa poupar, não gastar tudo que tem, mas viver sempre 2 pilares abaixo para que você consiga poupar. Para que no dia da adversidade você não passe por necessidade e se torne escravo do outro que poupou. Provérbios 28. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro de comilões envergonha seu pai. O que aumenta sua fazenda com usura e onzena, ajunta-a para que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova,
mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe, falto de inteligência, também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seu caminho cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue ao ocioso se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Eu gosto muito desse versículo 1 de Provérbios 28, que diz assim: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Se imagina como que o filho do leão se comporta. Quem é o leão? O leão é o rei da selva. O leão é um dos animais mais poderosos que existe sobre a terra. E aqui a Bíblia está dizendo que o ímpio, aquele que não acredita em Deus, aquele que não é reto, aquele que não faz o que é correto, ele foge sem que ninguém o persiga, porque as suas atitudes é regada por maldade, por mentira, por avareza. Então eles andam temerosos. E o mal que eles temem virá sobre eles. Mas os justos, quem é o justo? O justo é aquele que é bondoso, é aquele que não come o pão da preguiça, é aquele temente a Deus, é aquele que busca o conhecimento, é o sábio de coração. Esses, eles são ousados como o filho do leão. Eles não temem nenhum mal, eles não temem nada. Por isso eles fazem o que precisa fazer na hora que precisa fazer. Porque quem é o leão? Trazendo para nós humanos, para o nosso mundo, é o nosso Jesus. O nosso Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. E quando nós estamos nele, nós estamos seguros, nós não precisamos temer o mal. Tudo aquilo que nós colocarmos a nossa mão para fazer vai ser abençoado, porque Ele está conosco. Porque a nossa confiança não está em nós, mas a nossa confiança está nele. E para isso precisamos ter intimidade com Ele. Para isso precisamos conhecê-lo. E como que conhecemos ao Senhor? Buscando o conhecimento da sua palavra, orando, ouvindo a sua voz. Como que eu ouço a voz do Criador? Ficando em silêncio. Levando os meus pensamentos às coisas do céu e ficando em silêncio.
O que aumenta sua fazenda com usura e onzena, ajunta para os que compadece do pobre. Aquele que ajunta riquezas com línguas falsas, tirando do outro para se enriquecer, ele vai estar juntando dinheiro, riqueza, para aquele que se compadece do pobre. A riqueza vai ser transferida para aquele que se compadece do pobre. Tem um outro versículo aqui, né, que fala que a riqueza do ímpio ela é transferida para o justo. E nós vimos isso acontecer nos tempos de crise. No tempo de crise, como estamos vivendo, como vivemos no ano de 2020, a riqueza ela não sai do planeta Terra. A quantidade de dinheiro que existia continua existindo. E eles estão fazendo mais, né? Então, o que acontece? A riqueza de um passa para o outro. E quem é o que perde a riqueza? Aquele que não se preparou. Aquele que não cuidou do seu gado, que é o que está falando aqui. Né? Procura conhecer o estado das suas ovelhas e põe o seu coração sobre o seu gado. Aquele que não procura conhecer o estado das suas ovelhas, o estado dos seus negócios, como que está o seu negócio, como que está a sua vida financeira, aquele que não procura aprender sobre finanças, sobre investimentos. Na hora que chega a crise, o pouco que ele tem é transferido para aquele que aprendeu, para aquele que tem. E não só quem tem pouco, mas quem tem muito também. Quem tem muito também e que colocou o seu coração no dinheiro e não cuidou do seu gado, achou que a sua riqueza nunca acabaria, ela é transferida para as mãos daquele que é diligente, que é prudente, que aprendeu, que empenhou o seu coração a aprender. São princípios de vida e que quando ignoramos, colhemos o fruto da ignorância. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus ele tem me incomodado muito em questão da oração. Por quê? A oração é algo poderoso. Quando eu me converti, eu ouvi algo que eu achei assim muito poderoso. A oração é a chave que move a mão de Deus. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, uau! Então eu tenho a chave que move a mão de Deus. E os anos foram se passando, e eu convivi com pessoas que oram, com pessoas que buscam a Deus, e eu fui observando os seus resultados. E eu comecei no questionamento, eu falei, peraí, mas a pessoa ora, e a mão de Deus, e a chave dela não está movendo a mão de Deus, porque eu não tenho visto resultados. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que neles esperam. O nosso Deus é um Deus que age. Mas para o nosso Deus agir, tem uma questão. Tá aqui, ó. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, o que desvia o seu ouvido de aprender, de buscar o conhecimento, de me conhecer, até a sua oração será abominável. O Senhor não ouve. Lá em Provérbios 1 fala que quando nós rejeitamos o conhecimento, não ouvimos o Senhor, como que o Senhor fala conosco? Através da sua palavra. Então, se eu não busco o conhecimento da palavra de Deus, se eu não leio a Bíblia, se eu não aplico meu coração ao conhecimento dele, a hora que o mal me sobrevir, é o que fala em Provérbios 1, o Senhor, e eu vou, aí a pessoa vai, né, para as madrugadas, fazer campanha, orar, buscar o Senhor. Provérbios 1 fala que Deus se ri desse. Ele não vai ouvir. Porque nós achamos que Deus ele age conforme a nossa manobra. Deus ele não age conforme a nossa manobra. Deus ele é Senhor, ele é soberano. Ele tem princípios estabelecidos. Se eu cumpro com os princípios estabelecidos que ele deixou, eu colho as promessas que ele prometeu.
Mas se eu não cumpro com os princípios estabelecidos por ele, não tem como eu colher as promessas que ele prometeu. É simples assim. Porque a palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. O nosso Deus, ele vela pela verdade, pela justiça. E o que Deus tem me despertado nesses dias é por nesses 25 anos eu observar aquele que se diz povo de Deus, aqueles que se dizem igreja, não viverem a vida abundante que o Criador tem para nós. E aí eu comecei a questionar por quê? E quando nós buscamos, nós encontramos. Quando nós batemos, nos é aberto. E a resposta é porque não obedecem aos mandamentos, porque não buscam o conhecimento, porque não fazem o que precisam fazer na hora que precisam fazer. Não tem mistério. A questão é que nós crescemos no meio místico. Tudo é mistério, mistério, mistério. Ah, se Deus está demorando é porque ele está caprichando na sua bênção. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Que se Deus está demorando é porque ele está caprichando na sua bênção. Eu nunca li isso na Bíblia, mas as pessoas acreditam nisso piamente. E se torna uma crença. E nós somos movidos pelas nossas crenças. E aí, cadê o resultado? Que aí a pessoa morre e não recebeu a bênção caprichada de Deus. E aí, sabe o que acontece? Afasta as pessoas do Criador, de Jesus, que é o que fala aqui no versículo 11 do capítulo 27. Sê sábio, filho meu, e alegre o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Quem é o sábio? O sábio é aquele que pratica o que aprende. Ele vai ter resultados. E quando nós temos resultados, quando alguém vier desprezar o Senhor, nós vamos poder dizer, olha, o Senhor fez isso por mim. O Senhor age em nosso favor. Mas quando você não é sábio, quando você não tem resultado, quando o outro vier desprezar o Senhor, você não vai ter argumento. Precisamos deixar de ser meninos no entendimento. E sermos adultos, sermos corajosos, sermos como os filhos do leão, que avançam para alcançar e para viver a vida que o Criador tem para nós. E só tem um tipo de vida que o Criador tem para nós: vida de paz, de alegria, de justiça e de abundância. Não tem outra. Porque se tem também, eu desconheço aqui na Bíblia. Porque Deus, ele fala assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de alegria. Mas vocês rejeitam isso. Por quê? Vocês não amam o conhecimento, não amam a sabedoria. Andam pela forma desse mundo, amam temendo o que esse mundo está pregando. Romanos 12:2 fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem transformado a sua mente todos os dias? Porque só se renova a mente buscando conhecimento. Se você não busca o conhecimento, não tem como renovar a sua mente. E a Bíblia fala para nós amarmos o conhecimento, fazer do conhecimento um colar, fazer da sabedoria um colar. Precisamos nos levantar e nos posicionarmos para reinar ainda nesse mundo e com o futuro a vida eterna. Porque se não começarmos a reinar nesse mundo, provavelmente não reinaremos na vida eterna. Porque esse estarmos aqui é um ensaio para a vida eterna. E eu vou reinar aonde eu estou ensaiando. Qual é o ensaio que você tem feito aqui nessa terra? É um ensaio para um reino de poder ou é um ensaio para um reino de derrota? E é unicamente eu e você que decidimos o que queremos. Somos livres. Para a liberdade Cristo nos chamou. Se você deixa que o outro te escravize, é problema seu também. Você precisa decidir, mandar na sua vida, ser o dono da sua vida, ser autorresponsável.
pelo que você planta, pelos seus resultados. Porque só assim agradaremos o coração de Deus. O homem rico é sábio a seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio examina. Aquele que é sábio a seus próprios olhos, ele não tem a verdadeira sabedoria. A sabedoria, ela se prova nas nossas ações, nos nossos resultados. Mas o pobre que é sábio, ele examina as atitudes desse que é rico. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que é encobrir as transgressões? É não perdoar. Falta de perdão. Porque eu não posso esconder as minhas transgressões. Eu preciso resolver as minhas questões diariamente com as pessoas. A Bíblia fala assim que eu não devo deixar que o sol se ponha sobre a minha ira. Eu não devo dormir com rancor ou com mágoa de ninguém. Exatamente porque o que eu comecei a dizer, eu não sei se amanhã eu estarei viva. O que eu tenho é o presente, é o hoje. Então eu preciso resolver a minha vida hoje. Por que tanta ansiedade no coração da humanidade? Porque não vivem o hoje, vivem pensando no amanhã. Pega tanta coisa para fazer que não dá conta. E não desfrutam daquilo que o Criador tem para si. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando nós não encobrimos o nosso pecado, quando nós não encobrimos o nosso erro, quando nós perdoamos, nós alcançamos misericórdia. E às vezes também as pessoas não alcançam misericórdia porque elas encobrem as suas transgressões. Elas não têm a humildade de confessar e deixar o seu pecado. A Bíblia nos ensina de tudo. A Bíblia nos ensina como viver abundantemente. Um dia, uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa que eu amo, me fez essa pergunta, e essa pergunta mexeu comigo. Ela me perguntou assim: Rose, por que você acha que a sua vida tomou o rumo que tomou? E ninguém nunca tinha me feito, tem uns 3 anos que ela me fez essa pergunta. E ninguém nunca tinha me feito essa pergunta e eu nunca tinha parado para pensar. Por isso eu lhe digo, faça perguntas. Perguntas são poderosas, perguntas transformam. E eu pensei, eu falei, pô, e aí eu fiz, sabe, uma retrospectiva de toda a minha vida, até 3 anos atrás. E eu pensei, por que a minha vida tomou o rumo que tomou? E o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E eu tive uma convicção e uma certeza de que eu estou no caminho certo, como eu nunca tive. E eu respondi para ela. Porque eu decidi obedecer à Bíblia. Só é essa a resposta. A minha vida só tomou o rumo que tomou, porque um dia, na minha adolescência, eu comecei a ler esse livro. E esse livro transformou a minha forma de me ver, de ver o outro e de ver o mundo. E hoje, eu tenho vida e vida em abundância. E o Criador tem me despertado a ensinar pessoas de ser vencedor, porque se você está vivo, com fôlego de vida, me ouvindo, você é vencedor, a se tornarem mais do que vencedor. O que é ser mais do que vencedor? É experimentar a vida abundante que tem aqui para nós. Vida de paz, de alegria e de justiça. Uma vida de desfrute, uma vida de reinado aqui nesse mundo. Primeiro no seu mundo interior, depois na sua casa e depois lá fora. O reino de Deus, ele é aqui dentro, ele começa aqui dentro. E às vezes nós ficamos buscando o reino de Deus lá fora, mas ele não está lá fora.
Você não vai encontrar ele lá fora, ele está aqui dentro. Olha para dentro de você todos os dias e procure Deus dentro de você, que você vai encontrar. A hora que você ficar em silêncio e procurar Deus dentro de você, você vai encontrar. Enquanto você estiver procurando ele lá fora, você não vai encontrar. Mas a hora que você olhar para dentro de você, ele vai se manifestar a você. E você começará a ter sabedoria e a manifestar ele aos outros. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos fartará a pobreza. Aquele que trabalha com mãos diligentes nunca vai lhe faltar nada. Mas aquele que segue os ociosos, aquele que ama dormir, que não acorda cedo, que não faz o que precisa fazer, a pobreza vai sobrevir sobre ele. Precisamos estar junto com pessoas que têm os resultados que nós queremos, não junto com aqueles que não têm os resultados que queremos. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. O que repreende o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. É melhor você ser uma pessoa sincera do que ser uma pessoa falsa. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Quando nós confiamos no Senhor, não tem outro caminho a não ser o caminho da prosperidade. Porque o nosso Deus, ele é um Deus rico, dono do ouro e da prata e de tudo que existe. Precisamos abandonar essa ideia de escassez, de não merecimento. Precisamos colocar crenças de prosperidade no nosso cérebro, porque nós somos aquilo que pensamos. Então precisamos começar a ter pensamentos de riqueza, de abundância, de prosperidade em nós, para que nós venhamos externalizar isso. Não tem como confiarmos no Senhor e não prosperarmos. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Provérbios 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado, será quebrantado de repente sem cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei tem a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram, e o Senhor alumia a todos. O pobre e o usurário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda.
Castiga o seu filho e te fará descansar, e dará delícias à sua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por derradeiro, ele quererá ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em um alto retiro. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio o de retos caminho. O justo, ele se informa da causa dos pobres. O justo, ele tem prazer em ajudar aos necessitados. Mas o ímpio, ele não entende essa atitude do justo. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e a reprime. O tolo, na hora da sua ira, ele põe tudo para fora. E ele traz para si algo que ele não gostaria de trazer. Por exemplo, na hora da ira do homem, eu vou dar um exemplo bem trágico aqui, tá? Mas a vida é feita de tragédias, né? Uma pessoa que não teme a Deus, a hora que ela se ira, vou dar exemplo de um homem. Um homem irado, ele pega um revólver e mata o outro, sem pensar. É na hora ali, 5 segundos de loucura. Se ele não tiver sabedoria e ele tiver uma arma na sua mão, ele aponta o revólver e mata o outro ser humano. E aí, 5 segundos, por não pensar, ele destrói toda a sua vida. E depois, para consertar isso é o quê? Agir na ira, sem pensar, sem ter sabedoria. Mas o sábio, na hora da sua ira, ele pensa. Ele retrai a sua ira. Ele usa a sua ira para mudança, mas ele não expande toda a sua ira. O sábio, ele usa a sua ira para transformação e não para a destruição. A diferença do tolo e do sábio está nisso daí, no irar. Porque a Bíblia fala assim, ireis e não pequeis. Podemos irar, o homem ele ira. Se você não ira, você não é normal. É um estado normal do ser humano irar. E irar faz bem, porque quando nós chegamos no estado de ira, nós chegamos no estado de mudança. Enquanto você não se irar com aquilo que está te fazendo mal, você não vai mudar, porque você ainda está suportando. Mas a hora da ira é a hora que nós não suportamos mais, é a hora da mudança. Então irar faz bem, mas podemos irar e não pecar, é não dar lugar à ira. A vontade de matar o outro é real, mas eu tenho domínio próprio. Eu não vou pegar a arma e vou dar um tiro na cabeça do outro. Ou talvez até mesmo com palavras. Vou suprimir as minhas palavras para não matar o outro com as minhas palavras. Ou vou ressignificar as minhas palavras. Vou falar, porque o outro precisa ouvir. Mas vou falar com verdade e com amor. Aqui está a diferença. O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Porque o tolo e o sábio se ira. É normal irar. A diferença é o que eu vou fazer com a minha ira. Se na hora da minha ira eu vou expor todo o meu mal para fora e vou causar a perdição, ou se na hora da minha ira eu vou reprimir, eu vou pensar, eu vou aprender e vou crescer, e vou mudar, e vou fazer da minha ira um agente de mudança. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre.
A Bíblia sempre fala de justiça e de verdade, porque o reino de Deus, ele é um reino de justiça e de verdade. Quando amamos a verdade, quando amamos a justiça, nós temos o reino de Deus sobre nós. E nada vai nos faltar. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, olha só, precisamos ter uma profecia. O que é uma profecia? É algo sobre o nosso futuro. Precisamos acreditar que quanto ao meu futuro, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Eu preciso ter uma visão extraordinária de futuro, porque senão eu vou me corromper, eu não vou ter motivos para fazer o que eu faço. O céu é uma profecia, o céu é uma recompensa. Então, ore ao Criador e peça para Ele as recompensas que estão no seu coração. E acredite nelas. E deixe elas escritas, faça um mural da vida extraordinária que você deseja. Porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando o povo não tem algo em que acreditar, eles se corrompem. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Quando nós conhecemos a lei, conhecemos os princípios e os guardamos, nós somos felizes. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Não podemos precipitar com as nossas palavras. Há poder nas nossas palavras. Não podemos deixar de falar. Precisamos falar. As nossas palavras, elas são poderosas. E a Bíblia fala que, ó, quão bom é uma boa palavra no dia da angústia. O silêncio, ele é um adjetivo do tolo. O tolo é que tem que ficar calado, porque o tolo não sabe o que falar. Só fala merda. Perdão da expressão da palavra, mas tem gente que só fala isso. Mas o sábio, ele precisa se pronunciar, ele precisa dizer uma boa palavra no tempo oportuno. As pessoas estão morrendo porque falta alguém que fale de uma profecia, que fale do céu, que fale de coisas boas, que dê boas notícias. Porque má notícia, todo mundo dá. Eu não me preocupo, né, se aconteceu alguma coisa ruim com a minha família. Porque eu sei que a hora que enquanto eu não tenho notícia, tá tudo bem. Porque a hora que algo ruim acontecer, a notícia vai chegar, porque o povo gosta de dar má notícia. Mas precisamos nos levantar, não como aqueles que gostam de dar más notícias, mas como aqueles que gostam de dar boas notícias. E o que é boas notícias? Diz ao que está cansado ser forte, diz ao que está fraco, você pode. Diz ao que está desistindo, fala, olha, não desista, confia. Você ainda há uma esperança para nós. Precisamos profetizar vida, precisamos abrir a nossa boca, mas para isso precisamos nos encher com o Espírito Santo, até transbordar. E o que nós não estamos dispostos a isso, porque as pessoas estão tão cansadas, têm trabalhado tanto para juntar tesouro nesse mundo, e às vezes nem é juntar tesouro. Se fosse a juntar tesouro ainda estava bom, é só pagar a conta. Tem trabalhado tanto só para pagar a conta. E não sobra um tempinho para desfrutar daquilo que o Criador tem nos proporcionado, que é a sua família, que é o seu lar, que é a natureza. Quantas vezes você para apreciar a natureza? Eu sou atraída pela natureza, porque através dela eu vejo o amor e o cuidado do Criador para comigo. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A honra, ela sempre vai à frente da humildade. Precisamos ser humildes. E não podemos confundir humildade com bobeira também. Que às vezes as pessoas acham que ser humilde é ser uma pessoa boba, né? Que deixa o outro fazer tudo o que quer, que só fala sim para tudo. Não. Ser humilde é você reconhecer o seu lugar. É a definição mais convincente de humildade que eu já ouvi. É essa. Humildade é você reconhecer o seu lugar. É você saber quem você é.
E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Então a humildade, né, quando nós somos humildes de espírito, nós obtemos honra. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em um alto retiro. Quando o homem teme, o medo, ele atrai laços para o homem. Porque o medo, ele te paralisa. Quando você é uma pessoa medrosa, você fica paralisado pelo medo. E a Bíblia fala assim que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós estamos em Cristo, nós precisamos lançar fora todo medo. Precisamos ser ousados como os filhos do leão. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Precisamos nos levantar, sermos fortes, sermos corajosos. Esse ano é o ano do recomeço, é o ano do plantio. Se você não tem colhido aquilo que você deseja, comece a plantar. Recomece e verás o favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas os que confiam no Senhor será posto em um alto retiro. Aquele que anda com medo, ele se paralisa e ele não alcança o favor do Senhor. Mas aquele que confia no Senhor, ele será posto em um alto retiro. É promessa do Criador. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala dessa confiança, de confiarmos no Senhor, de esperarmos nele, de lançarmos sobre ele as nossas ansiedades, porque é ele que tem cuidado de nós. Você tem lançado as suas ansiedades sobre o Senhor? Você tem experimentado os cuidados do Criador sobre a sua vida? Porque é isso que ele tem para você. Ou você tem andado com medo do sistema, com medo da crise, com medo da Covid? Porque tudo isso não é a Covid, a crise de 2020 foi real. Não podemos negar a existência, mas o que não podemos é negar ela. Porque estamos em Cristo. Cristo, ele nos chamou para a liberdade. Não podemos nos doutrinar ao sistema desse mundo. Não podemos tomar a forma do sistema desse mundo, que é o que eles querem. Quando você toma a forma do sistema desse mundo, quando você conforma, quando você teme as notícias, é porque você não confia no Senhor. Você não tem um relacionamento de intimidade com o Criador. Porque quando nós temos intimidade com o Criador, nós não tememos o sistema. Nós não tememos a morte. Porque para nós a morte é lucro. Viver é ganho. Precisamos nos levantar como igreja, como povo de Deus. E o povo de Deus não é um povo fraco, não é um povo medroso. O povo de Deus é um povo corajoso. É um povo que tem um Deus todo-poderoso que luta por eles, através deles. A questão é que nós queremos que Deus lute por nós, mas não através de nós. Deus, ele luta por nós, mas através de nós. Precisamos fazer o que precisa fazer. Deus, ele não vai dar o primeiro passo, ele não vai plantar a semente. A semente ele te dá, mas plantar a semente é você que precisa plantar. Temos muitos bônus quando andamos com o Criador, mas temos muitos deveres também. Tem a nossa parte de fazer, de agir. Não é só pedir, ele vai dar. Não. Não precisa nem pedir. Se você fizer o que ele mandou você fazer, a recompensa é automática. Deus, ele tem me feito entender isso. Deus, ele tem me incomodado com a questão da oração. Porque eu vejo pessoas de coração sincero orando, clamando, buscando e não recebem a resposta das suas orações. E aí nós temos uma crença que é essa. Ah, se Deus está demorando a responder é porque ele está caprichando na bênção. Me fala onde que isso está escrito na Bíblia.
Porque não tá. Porque Deus, ele responde a oração na hora. Quando nós olhamos para as pessoas, a Bíblia, a Bíblia é um livro inspirado por Deus que conta a história de seres humanos que andou com Deus. E aí Deus conta as bênçãos e os fracassos. A Bíblia não é um livro que conta só bênção, conta fracasso também. Para quê? Para que hoje, quando eu e você lê, aprendemos, ó, isso aqui eu não vou fazer porque dá ruim, isso aqui eu vou fazer porque é bom. O sábio é isso, sabedoria é isso, é você saber escolher entre o certo e o errado, entre a bênção e a maldição. Então a Bíblia deixou o que foi abençoado, mas deixou também o que foi amaldiçoado. Então, quando nós lemos a Bíblia, as orações, elas eram respondidas na hora. Talvez demorava um tempo para que a oração se concretizasse, mas ela era respondida na hora. E aí eu fico vendo, as pessoas oram e não tem a oração respondida. E eu comecei a questionar isso dentro de mim. E às vezes teve um tempo que eu entrei para o grupo de intercessão. Porque eu falei, eu sou uma pessoa muito carnal, porque eu não oro. Pra mim, porque eu via as pessoas orando tanto e eu pensava, eu não oro. Porque a minha oração, ela é mais no meu pensamento entre eu e ele. Eu faço as minhas orações verbalizadas, mas não é essa oração de 2, 3, 4 horas, orar o tempo todo como o povo ora. Mas eu vou mais pelo caminho da obediência. Eu obedeço e eu vejo os desejos do meu coração sendo satisfeitos. Às vezes eu nem orei, eu só pensei. Mas aí eu obedeci e eu vejo os desejos do meu coração sendo satisfeitos. E aí foi onde que começou as minhas questões. Eu vejo a pessoa orando e não recebe. E aí talvez eu não oro tanto quanto aquela pessoa e eu recebo. E eu comecei a questionar, porque é inteligente questionar. E o Criador tem falado isso para mim. Você cumpre princípios, você obedece. O outro ora, mas não obedece, não cumpre princípios, não busca o conhecimento. Então a diferença está aí. E essa frase de que quando Deus está demorando é porque Ele está caprichando é do inferno. Não está na Bíblia isso não. Ana, quando Ana orou de todo o seu coração, Deus respondeu para ela na hora. E ela foi, daí 9 meses ela tinha um filho. Jacó, quando ele entendeu a sua identidade, ele lutou durante uma noite com o anjo. O anjo teve que fazer com que ele mancasse, mas ele falou, você não vai antes que a minha bênção não der. Foi uma noite. Jó passou por toda a provação dele ali, mas em todo o tempo ele ouvia Deus. E Jó passou pelo tempo da provação, mas na hora a provação acabou e a bênção do Senhor veio e ele teve experiência com o Senhor. E quando nós vamos vendo, né, no caso de Sara, a bênção demorou, mas Sara já tinha promessa. Sara nem acreditava muito na promessa. Sara não orou. A Bíblia não fala que Sara orou por Isaac. Sara não queria um filho, ela estava bem sem filho. É tanto que ela riu quando o anjo falou que ela ia ter um filho na velhice dela. Ela achou graça, ela duvidou. É tanto que ela arrumou a concubina dela lá para ter o filho. Mas quando Deus tem promessa, Ele vai cumprir no tempo dele. Mas esse tempo dele não pode ser a minha vida inteira. A vida inteira é para eu colher as bênçãos. São promessas acumuladas. Agora, a pessoa ficar a vida inteira esperando por uma promessa, eu não consigo entender isso. Eu não consigo. E aí você olha para a pessoa está numa vida cansada. Ela já nem acredita mais em Deus. Porque ora tanto e não recebe que não tem mais relacionamento, não tem mais intimidade, é só um temor. E Deus, Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Relacionamento é eu ouço e eu falo. Eu falo e eu ouço. A questão é que a pessoa só fala. Só fala. Ela não ouve o que é para fazer. Eu orei. O que eu vou fazer agora com essa oração? Eu orei. O que eu vou fazer agora com essa oração? Mas aí eu oro uma semana, eu oro um ano, eu oro 10 anos, eu oro 30 anos. E não faço nada diferente daquilo que eu fiz há 30 anos atrás. E a minha oração não é respondida. E eu estou esperando em Deus. E aí é o que Provérbios 1 fala. Você não busca o conhecimento, você não se volta para a minha lei.
A hora que você ora, eu não escuto. Deus não escuta, gente. A Bíblia fala que Deus não escuta tudo quanto é oração, não. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Quando eu desvio meu coração do conhecimento, de buscar o conhecimento, até a minha oração é abominável diante do Senhor. Precisamos deixar de ser meninos no entendimento. É hora de crescer. É ano de recomeço, é ano de plantio. Só planta quem já está grande, quem sabe o que quer colher, quem conhece as sementes. Quais sementes você quer plantar? Quais frutos você quer colher? Então plante. Porque se você não plantar, não adianta orar. Isso é algo que Deus já tem colocado no meu coração. E não é algo de emoção, não. É algo de observar uma experiência de 25 anos. Se você não plantar, você não vai colher. Mas se você plantar, você vai colher 100 por 1. Você não sabe a quantidade que vai frutificar o seu plantio. Mas se você não plantar, e o que nós temos visto as pessoas é orando e não plantando. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus age em harmonia. Tem princípios, cumpre princípios, recebe recompensa. Cumpre princípios, recebe recompensa. Agora eu quero receber as recompensas, mas eu não quero cumprir princípios. Deus, ele não nega a sua palavra. Precisamos conhecer mais esse Deus que servimos. Esse Deus que nós servimos não é um pai do século 21 que é mandado pelos seus filhos. Porque hoje os filhos do século 21 têm mandado nos seus pais. E aí as pessoas de hoje acham que Deus é esse pai, que nós mandamos nele. Não. Ele já mandou em nós, ele já deixou tudo que nós tínhamos que fazer. Agora depende de mim e de você obedecer. E ele nos deu a liberdade, se nós queremos ou não obedecer. Se nós obedecermos, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes, tem duas condições. Se quiserdes, primeiro eu preciso querer. Segundo, se me ouvirdes, primeiro eu preciso ouvir ele. E como que eu ouço ele? Só tem uma forma de ouvir Deus, aqui. E ele se expressa a nós através da natureza, através do outro ser humano. Mas quando o outro ser humano vem falar dele para você, ou até mesmo a natureza, filtra aqui dentro. Porque tudo que ele quer que você saiba, que você faça, está aqui dentro. Quando ele usa outro para te falar, é só para confirmar o que já está aqui dentro. Por isso você precisa filtrar por aqui. Então, se você quiser e se você ouvir ele, você vai comer do melhor dessa terra. Então, são dois princípios para comer o melhor dessa terra. Querer, preciso querer. Ardentemente no meu coração, eu preciso querer. Segundo, ouvir. Como que eu ouço? Parando, ficando em silêncio. Buscando o conhecimento. Aí, a recompensa. Eu vou comer do melhor dessa terra. Eu não vou comer, ele vai me colocar num alto retiro. Eu vou experimentar a vida abundante que ele tem para mim, porque ele tem vida abundante para mim e para você. Ele não faz acepção de filhos, de pessoas. É as nossas atitudes que nos afasta dele. A Bíblia diz assim que é os nossos pecados que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então eu preciso me arrepender, me achegar a ele, ouvir ele, obedecer, para que eu venha experimentar dessa vida abundante que ele tem para mim e para você. E quanto mais humilde você for, quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai passar para a terra prometida. Faça um excelente dia, faça exercícios físicos, tome bastante água, cuide do seu corpo. Cuide do seu espírito, cuide da sua alma, para que você venha cumprir o propósito do Criador para você.